Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. Habitat 11, o HABT 11, vale a pena? Antes de a gente dar continuidade ao vídeo, eu gostaria de agradecer imensamente a cada um de vocês. Então, por favor, deixa o like aqui nesse vídeo, que ele ajuda demais. Comente aqui embaixo se você conhece esse fundo, se você tem esse fundo, pretende adquirir, pretende vender. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e conhecidos. Se inscreva no canal e ative o sininho para você ser notificado dos demais vídeos. Atualmente, contamos com 118 inscritos e eu gostaria de agradecer imensamente a cada um de vocês. Mas a gente precisa alcançar 200 inscritos e mais precisamente 1000 inscritos. Então eu conto com a ajuda e colaboração de vocês para que a gente alcance cada vez mais pessoas. Então, vamos saber. Este fundo Habitat, ele teve início na Bolsa em julho de 2019. Tá? Foi lançado na base 100. Ele é de recebíveis, ele é de papel, mandato híbrido, permite que ele invista em qualquer coisa que ele achar por bem. Ele é da gestora Habitat. E ele é como administradora Vortex. Ele tem 2,5 milhões mais ou menos de liquidez diária. Ele já tem representação no IFIX. E os usuários do Clube FI dão nota 4 de 5 para ele. Ele tem atualmente quase 5,5 milhões de cotas. Além disso, este fundo ele está um pouco esticado no mercado. Tá? Ele tem como valor patrimonial 541 milhões. Então, o fundo tem 541 milhões de valor patrimonial e está sendo negociado a mais, 679 milhões. O que isso quer dizer? Ele vale 100 de valor patrimonial, mas os cotistas estão aceitando pagar 125,48 nele. No mês de referência de maio, esse fundo conta com 27 mil cotistas. Tá? Vamos à frente. O que é o problema de você pagar no fundo acima do que ele vale? É porque, fatalmente, em um momento ou outro, ele vai voltar aqui para essa faixa de R$100. Tá? Fazendo a sua análise, o seu pensamento, se você observar que este fundo é viável para você, existe uma estratégia de comprar aqui, mesmo que assim, você tem que estar ciente que você está comprando um fundo caro. Você compra, participa de possíveis subscrições e aí nessas subscrições você compra mais para baixar o seu preço médio. Mas saiba, é muito arriscado você comprar um fundo que está acima do seu valor patrimonial, principalmente fundos de papel. Porque comumente os fundos de papel crescem, mas em algum momento ele pode ter oscilação nos seus pagamentos e fatalmente a cota vai cair. Outro ponto a se observar é, nesse mês fatídico aqui de março do ano passado, eu até agora não passei por nenhuma ação e nenhum fundo imobiliário no qual não teve esse fundo aqui. Então note que na maioria dessas empresas foram excelentes oportunidades, esse fundo próximo dos R$80, com desconto de quase 20%. O que a gente observa nas cotações desse fundo? Quando ele foi lançado na base 100, e atualmente está sendo negociado lá a 120 e poucos reais. Então, ele teve essa alta expressiva aqui, ele chegou aqui no pico a ser vendido a pouco mais de R$120, deu uma queda, recuperou, e teve esse fundo gigantesco aqui em razão do momento pandêmico. Depois ele teve essa alta bem expressiva aqui, ultrapassou a barreira do 100 e atualmente está sendo negociado a esses R$125 aí. Então, o alerta que eu quero trazer é o seguinte: muito cuidado em comprar fundos de papel acima do seu valor patrimonial. Se você estiver ciente dos riscos que você corre, ou se você quiser fazer uma estratégia de comprar mais caro para depois, possivelmente, você vir a baixar o seu preço, também é aceitável. Agora, se você comprar esse fundo somente porque ele é um excelente distribuidor de dividendos, bastante cuidado com a sua estratégia, tudo bem? O que a gente observa aqui, que eu já adiantei? Esse fundo é um excelente pagador de dividendos. Ora, no último mês, e ele vem distribuindo nos 2 últimos meses, R$1,80. Ele já tem um acumulado de R$15. No último ano, ele entregou 12%. No último mês, entregou 1,43%. Então, é um fundo que tem entregue bastante, tá? Como ele é um fundo de base 100, o ideal é que a gente busque pelo menos R$1. E no decorrer do tempo,
você observa que esse fundo, quando pagou menos, pagou muito próximo de R$ 1. Tá? Somente no seu início, que é comum fundo quando estreia, pagar menos do que o valor. Nos demais meses, sempre ultrapassando a barreira de R$ 1, que isso é bem interessante. Então ele tem altíssimo retorno, mas até por isso o fundo está esticado aí. Então bastante cuidado com isso. Eu gostaria de tecer elogios ao relatório do Habitat. Eu já teci elogios ao relatório da Capitânia e agora eu venho tecer elogios ao relatório do Habitat. Eu achei bem completinho, bem bacana, totalmente transparente com os cotistas, então achei bem interessante a forma com que eles lidam, tá? Então, parte das informações aqui, quase todas, eu já adiantei isso para vocês. Patrimônio de 540 milhões, tem R$ 100 quando foi lançada a cota, prazo de duração indeterminado, ele tem uma taxa de gestão de 1,10. Como eu disse, o escriturador é a Vortex, o gestor é a Habitat, ele tem 5.400.000 cotas, 27 mil cotistas, a taxa de administração é de 0,2 e tem taxa de performance de 20% sobre o que exceder o CDI. Isso aqui é um pouco assim... Porque CDI, ainda mais fundos de inflação, é muito fácil ele bater essa performance do CDI. Então, o ideal, já que esse fundo a gente vai ver lá que ele é atrelado à inflação, que ele colocasse algum benchmark baseado em inflação. Tá bom? Como eu havia adiantado, o administrador é o Vortex. Destaques do fundo. Interessante também. Ele tem um dividendo aí de 18,5% anualizado. Tá? Ele possui atualmente 541 milhões e ele entregou já R$ 15,75 nos últimos 12 meses. Informações que a gente já havia visto também. Mas o que eu tento trazer? As informações que eu trouxe desse vídeo, eu tirei lá do site Clube FI e também do próprio relatório gerencial. Então, você tem o Clube FI para ser algo só para você adiantar ali, mas as informações mesmo você vai conseguir encontrar dentro do relatório gerencial, tá? Outra parte importante para você analisar. Ora, de onde vem o dinheiro do fundo? Como que esse fundo faz dinheiro? Tá? E outra coisa que eu gosto de observar bastante, inclusive eu vou reiterar, o HSAF11, ele tem mais de um real lá, já aguardando, e tem que ser distribuído até o final do semestre. Como que eu sei disso? Então, nem todo fundo é transparente nesse ponto. Esse e é uma das coisas que eu acho bem interessante. Esse fundo, no semestre, ele já tem acumulado R$ 8,34. Desses R$ 8,34, ele distribuiu ali R$ 7,60. Então, esse fundo aqui, ele tem uma reserva de 74 centavos. Para que serve essa reserva? Vamos observar aqui, ó. O que acontece? Em dezembro, esse fundo distribuiu, ele apurou 1,57, distribuiu 1,50, fez caixa. Em janeiro, ele apurou 1,9, distribuiu 1,25, então distribuiu acima. Só que o que você vem observando? Ó, aqui apurou menos, distribuiu acima. Só que olha esse resultado. Apurou 3,37 e distribuiu apenas 1,50. Então, é comum que volta e meia ele distribua acima, está distribuindo acima. É comum que ele distribua acima do que ele captou. Por quê? Ele vai fazendo caixa. E ainda tem, como eu falei, 74 centavos de reserva ainda. E eu sei disso porque você vai, analisa o relatório gerencial e as informações estão ali. Nem todo fundo é transparente como este vem sendo. Um fato que vocês têm que observar é isso aqui, ó. Juros é realmente o quanto o fundo vai receber. E a atualização monetária é em relação ao indexador. Então, por exemplo, como o GPM tem disparado muito, aí o fundo recebe muito de atualização monetária. Mas o que realmente o fundo deveria estar recebendo é esse de cima. Esse deveria ser o principal. Tá? Então, note que o fundo tem recebido muito de atualização monetária, que é essa parte de baixo, tá bom? Essa parte aqui todinha da atualização monetária. E por vezes, ele recebeu até mais de atualização monetária do que realmente do fundo. Tá bom? Por quê? O fundo ele recebe essas atualizações e o restante da amortização ele volta para comprar novos ativos, tá? Então ele vai recebendo ali os juros e essas correções monetárias, atualizações aí, e o principal vai ficando para que ele renove o seu portfólio e compre mais bens, mais ativos, mais CRIs. Então, bastante cuidado. Por quê?
Quando acontecer, que isso vai acontecer em algum momento, essa atualização cair, o fundo vai passar a receber menos, tudo bem? Então, assim, os 9 milhões que ele recebeu, próximo de 30%, quase 40%, derivaram de atualização, tá? Ele teve como despesas, como receitas, provavelmente lá dos FIIs, 448 mil, e despesas 2 milhões. Então, gerou como caixa livre 7 milhões e 600. E aí, ele distribuiu 9 milhões e 700. Isso é preocupante distribuir acima? Não, como eu já reforcei. O fundo tem 45 milhões de resultado e distribuiu até agora só 41. Então, ele tem ali 70 e poucos centavos ainda de resultado a distribuir. Vamos à frente. Outra parte bem bacana que eu gostei desse fundo, ele é muito claro e, assim, os gráficos, as informações são muito transparentes, sabe? Então, 73% desse fundo está em CRIs, 4% em cotas de outros FIIs, e ainda tem 23% em caixa. Não em caixa necessariamente, tá? Em liquidez, que daqui a pouco a gente vai ver o que é essa estratégia de liquidez. O segmento que esse fundo aplica é 53% em loteamento, 39% em multipropriedade, condo hotel, incorporação, condomínio. E aqui são as seguritizadoras. Quem é que gera esse fundo, esses CRIs? Quem é que gera os CRIs? São securitizadora, beleza? Os indexadores dos CRIs do fundo, 1,41 no CDI, 2,44 no INCC, 11,52 no INPC, 7% em IPCA, 48% em IPCA, mais 1,46 em GPM e mais 27% em GPM. Note que tem essas opções aqui, ó, com variação negativa, sem variação negativa, com variação negativa, sem variação negativa. Essa parte de sem variação negativa é importante para proteção, principalmente no tocante ao IGPM. Então, o IGPM é um índice que oscila muito. Ele dá uns tiros, umas porradas para cima, mas ele chega a ficar negativo. É como se fosse assim, inflação negativa. Em vez de ter inflação, o fez foi diminuir. Então ele tem essa oscilação muito para cima e muito para baixo. Ao passo que o IPCA não. É raro o IPCA vir com inflação negativa. Então é importante que uma parte ele tem, a grande maioria do que ele indexou aí, ele tem proteção para variação negativa. Isso é importante. Outra parte importante, assim como o fundo lá do Capitânia, salvo engano, ele é bem distribuído geograficamente. Ficando, ó, ele só não está presente na Sudeste, acho que só na região Norte, só na região Norte onde ele não está presente, ó. Mas no resto do país ele está presente quase que em sua totalidade. Centro-Oeste, Sudeste, Nordeste, Sudoeste aqui provavelmente, então ele está presente em todo o território nacional, exceto no Norte. Como eu havia adiantado lá, ele faz parte de 3 estratégias. Muitos fundos têm adotado essas estratégias. Então, ele tem estratégia core, estratégia tática, estratégia de liquidez. Eu não vou ler aqui. Caso você queira saber como funcionam essas estratégias, você pausa o vídeo e dá uma lida aí nesses tipos de estratégia do fundo. Vamos lá. Outro ponto importante, aí eu gostaria de agradecer a um seguidor do canal. Ele falou para mim, olha, passe a falar sobre razão PMT, sobre LTV, sobre duration. Ora, nem sempre eu falo, porque esse mapa que eu trouxe, eu costumo colocar no final do vídeo. Então, pelo menos este, eu vou trazer aqui e vou passar a comentar um pouco sobre ele, que eu acho importante vocês saberem sobre isso, tá? É porque eu tento passar de forma mais resumida, mas tem certas informações que é importante vocês passarem a aprender. Então, esse fundo ele é bem diversificado. Pelo que eu contei, ele tem mais de 30 ativos, mais de 30 CRIs diferentes, tá? E, importante, os CRIs que têm maior porcentagem do seu PL, do seu patrimônio total, não está fazendo impacto tão grande, tá? Então, esse fundo aqui, ó, ele representa 8%, esse 7%, 5%, não é tanto assim em relação ao patrimônio total. Caso aconteça um default, alguma perca num desses fundos, não vai impactar tanto assim o fundo, tá? Vamos lá, vamos começar pelo LTV. O que vem a ser LTV? Loan to Value. O que isso quer dizer? Ora, o fundo tem, vou pegar esse por exemplo, ó. O fundo tem este aqui, ó, 49% de LTV, esse CRI. O que isso significa? Ora, se
o fundo emprestou 49 milhões, vamos pegar aqui, ó, 45 milhões, mas vou arredondar 49 milhões. Ele tem o dobro de garantia. Então, esse número de LTV, ele vai ter ali próximo de 100 milhões, vai ter 98 milhões de garantia. Então, ele tem o dobro de garantia. Então, quanto menor esse LTV, melhor. E quanto mais acima de 55, mais perigoso vai sendo. Então, esse aqui está ultrapassando, mas olha a quantidade, ó, próximo, abaixo. Esse aqui é preocupante, um pouco acima, mas olha a quantidade abaixo. E o que eu quero demonstrar para vocês, olha o LTV médio da carteira. O total do LTV está girando em 47%. Então, em média, ele tem mais do que o dobro de garantia de recebimento. Então, isso é bem importante. Outra razão importante a se analisar é essa razão PMT. Essa aqui é o contrário. Quanto maior a razão PMT, melhor. Isso aqui tem a ver com o fluxo, o que ele vai recebendo. Por exemplo, ó, esse primeiro aqui, ele está com 100% das obras concluídas e já vendeu 88%. Bacana. Mas um quadro ideal é esse aqui, ó. Ele nem terminou a obra, está na metade da obra e quase que concluiu as vendas. Está no 1/3 das obras, já vendeu quase que mais de 2/3 do que ele precisa. Ó, esse aqui nem terminou e já está com 100% vendido. Então, essa razão PMT é muito importante. Quanto maior acima de 100, melhor para o fundo. Você vai observar aqui, ó, que tem fundos aqui, ó, com CRIs com 350, 180. É porque está vendendo muito, está tendo um fluxo muito bom aí. Isso é importante. Tá? Duration do fundo é outro fator importante. Quanto menor o duration, em tese, menos arriscado ele vai ser. Duration é a duração daquele negócio que foi feito. Então, se ele tem um negócio muito longo, a possibilidade desse período dar algum problema, dar algum default, dar alguma perca é muito grande. Pode ter chance de dar alguma coisa. Então, quanto menor o duration, melhor também. E nessa parte de duration, ele tem um duration média de 2,8. Indica-se ter no máximo 3 anos e meio. Então, ele também está dentro da normalidade, tá? Então, assim, no geral, eu só tenho bons olhos, até por isso talvez seja um dos fundos está esticado. Ele tem por que estar esticado. Ele é diversificado, ele não tem tanto risco atrelado, tá? Assim, eu não estou falando do que ele investe, mas ele é diversificado por região, diversificado, tem muitos CRIs, ele não tem concentração. Então, é um excelente fundo, na minha opinião, que não indica nem compra nem venda do ativo. A gente já viu uma das estratégias, que é aquela primeira, e agora que ele vem especificar o que vem a ser estratégia tática e os de liquidez. Como eu disse lá, que a gente viu que tinha uma quantidade grande em liquidez, não necessariamente é caixa. Então, olha os de liquidez que ele aplica. São outros fundos, ó. Fundos que, na concepção deles, na estratégia deles, eles conseguem vendê-los rapidamente. Ao passo que na tática, provavelmente são fundos que ele vai ficar por mais tempo. São outros fundos dos quais ele está guardando aqui. Mas é isso. Eu gostaria de reforçar com vocês novamente. Deixa o like no vídeo, comenta aqui embaixo se você possui esse fundo, pretende adquirir, pretende vender. Se você gostou da análise, ou como eu tenho recebido bastante críticas, entre aspas, bastante elogio, bastante apoio dos inscritos aí. Então, se você tiver alguma sugestão, eu já fiz 2 vídeos baseados nos seguidores. Tem mais um que eu vou estudar bastante, que eu não entendo do case, eu vou estudar bastante. Me pediram para fazer um vídeo sobre a Cosan, que é uma empresa que ela é dona da Raizen e outras empresas. Então, vou estudar e vou fazer. Então, se você tiver alguma sugestão, coloca aqui embaixo, compartilha esse vídeo com as pessoas que você conhece, se inscreva no canal, ative o sininho para ser notificado dos próximos vídeos. Por favor, gostaria de agradecer imensamente aos 118 inscritos, mas vamos aí na luta para alcançar 200, depois 500, 1000. A gente precisa atingir 1000 inscritos. Eu vou deixar passando aqui para vocês todos os CRIs que esse fundo atua. E aí, ele tem mais detalhes. Caso você queira ver maiores informações, você pausa o vídeo e dá uma olhadinha aí. Eu vou ficando por aqui. Eu encontro vocês no próximo vídeo. Fui! Artlist.io